Meninas no ar, e hoje nós estamos aqui mais uma vez trazendo um programa maravilhoso para vocês, sempre com uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje é um programa especial, nós vamos estar comemorando o Dia das Mães e para isso nós vamos conversar com duas mães atípicas que vão falar um pouco do seu dia a dia. Se eu fosse você, não perdia esse programa. Fique comigo porque o programa está imperdível. E chegou a hora do nosso momento da dica. E nesse programa nós temos duas dicas especiais para você. A primeira é a reunião das Mulheres Fênix, que acontecerá dia 11 de maio no CAIC do Bairro Industrial. Teremos uma palestra com o professor Sérgio Filho, profissional de educação física há mais de 20 anos, e ele vai falar sobre a atividade física que cura todas as doenças. Se eu fosse você, mulherada, não perdia essa reunião. Amanhã, 15 horas no CAIC, aguardamos vocês. E a segunda dica é a Cabana, o retiro de inteligência espiritual com o professor Rafael Cruz e Meg Alice. Será no dia 18 de maio, das 20 horas até as 7. Se você tem interesse em participar, ligue para o número 99179-1884 e garanta sua vaga. E agora sim, estamos de volta e vamos conversar com duas mulheres maravilhosas, duas mães atípicas. A primeira é Vera Lúcia, mãe de Sofia Emily, de 17 anos, que é autista. E temos também Valéria Vieira, que é mãe de Maria Clara e Maria Luísa. Ambas são autistas e têm 17 anos. E eu sou Eli Esmerim, mãe de Nicolas, de 15 anos, e Raniel Esmerim, que tem 12 anos e tem síndrome de Down. Meninas, sejam bem-vindas ao Conectando Vidas. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Boa tarde, meu nome é Valéria e eu sou mãe de Maria Clara e Maria Luísa. E é um prazer estar aqui para dividir um pouco da minha experiência com as minhas filhas. Boa tarde, eu estou aqui para apresentar vocês um pouco e mostrar a minha rotina diária com Sofia Emily. Sofia Emily ela é autista, né? Portadora F84. Pronto. E por que nós resolvemos trazer, né, para comemorar o Dia das Mães, trazer mães atípicas? Porque eu digo assim, que mãe, por si só, já é uma responsabilidade grande, né? Nós mães, independente se filhos típicos ou atípicos, nós não temos feriado, não temos 24 horas, né? E eu digo que a gente só sabe o que foi, o que é o trabalho dos nossos pais quando a gente se torna mãe. E para mim, eu digo, mãe é uma força, né? Porque as pessoas dizem, mãe é guerreira, mãe é isso. Realmente, nós somos uma força, mas uma força que precisa de cuidados. E quando se trata de mães atípicas, essa responsabilidade cresce, o trabalho cresce. A gente sabe que é bom ser mãe, mas principalmente as mães atípicas, nós temos uma demanda bem maior, não é isso? Então, meninas, eu queria saber de vocês, como vocês organizam, não é, o cuidado com seus filhos com as outras responsabilidades do dia a dia? Eu trabalho com decoração, né? Então eu tenho o apoio da minha mãe, né? E eu organizo muitos meus horários, né? Ela também tem uma rotina, né? Eu tento trabalhar ao meu lado, conectado com o dela. Né? E assim vai se passando os dias e as noites e dá tudo certo. A prioridade sempre é Sofia, Sendo né? Sofia. Isso aí. E Valéria? Então, Valéria é professora. Eu sou professora também. E assim, a princípio, quando elas eram menores, eu sentia muita dificuldade pela questão de ter pessoas para cuidar delas, né? Eu tinha que ter uma pessoa para me ajudar, apesar de eu ter uma família,
que me ajuda muito, mas eu tinha que ter uma pessoa para ficar com elas, porque eu trabalhava na época 2 horários. E aí eu tinha muita dificuldade de encontrar essa pessoa, porque quando as pessoas vinham que eram 2, né, e que eram autistas, e aí era muito difícil. E aí quando elas foram crescendo, que eu tive condições de colocar na escola, aí já melhorou mais um pouco, porque o horário que eu estava na escola, trabalhando, elas estavam também na escola. E aí a gente vai trabalhando assim, né? Eu tento, de uma forma ou de outra, canalizar a minha vida totalmente para elas, né? A prioridade são elas. E hoje elas estão numa escola, 3 dias apenas, e no dia que ela não está na escola, ela vai para a casa da minha irmã. Então passa a tarde lá e eu as busco no final da tarde. Então, assim, a prioridade são elas. Agora eu queria saber uma coisa. Quando foi que vocês descobriram o diagnóstico do autismo? Como foi para você, Vera, como mãe, saber que sua filha é autista? Porque nós não vamos romantizar, dizer que nós estamos preparadas para esse diagnóstico. Sim. Não é? Então, assim, para você, qual foi a sensação? O que foi que você sentiu naquele momento? Quando eu descobri, foi impactante para mim, né? Caí em prantos, mas depois eu tive, assim, aquele apoio, né, da própria médica, que fez o acompanhamento, né? Eu só pensava, eu sei, não só pensava, eu penso sim, assim, no futuro, né? Quando eu não estiver aqui. Mas até então eu me agarro a coisas presentes, né? A gente não sabe do nosso dia a dia. E eu trabalhei muito a minha cabeça, né? Eu trabalhei muito a minha cabeça. E fui a uma psicóloga, né? Porque tem que ser assim, um trabalho tanto para minha menina como para mim. Todas as mães que têm filhos autistas, outras patologias, tem que ter um acompanhamento, sim, de uma psicóloga, para que você possa trabalhar a criança e trabalhar também você. É isso aí que eu falo para as mães. Uhum. E você, Valéria? 2, né? Dose dupla. E assim, como foi para você? Porque nós, como eu digo, nós não estamos preparadas, né? E assim, como foi para você saber que suas filhas eram autistas? Então, assim, o diagnóstico das minhas filhas não foi assim tão rápido, né? Eu precisei passar por vários especialistas, neuropediatras. Por quê? Porque ninguém tinha, assim, um diagnóstico formado delas. A princípio disseram que era microcefalia. Aí eu fui para outra médica, uma neuro também, aí disse que era autismo. De outra vez que eu fui para uma neuro muito bem classificada, muito, né, aqui em Aracaju, e ela me disse que elas não tinham nada, que era apenas um déficit de aprendizado, né, que elas tinham, mas que elas não eram autistas. Só que a gente, né, nós mães, a gente tem uma intuição, e eu considerei essa intuição e fui em busca de um diagnóstico. E apenas com 8 anos de idade foi que realmente foi fechado o diagnóstico, mas eu já tinha, né, de uma forma ou de outra, traçado esse caminho, um caminho complicado sim, mas assim, que eu queria a verdade, eu queria saber o que é que elas tinham para poder cuidar, para poder dar o meu melhor. E aí eu fui buscando, foi quando uma neuro me disse, olha, elas são autistas e DI. E aí eu fui buscar as terapias. DI, significa? Déficit intelectual. E aí o que foi que aconteceu? Eu disse assim, olha, eu quero o melhor para elas. E eu fui buscar esse melhor. E ela disse, olha, a única coisa que a gente vai poder fazer é as terapias. E até então elas fazem terapia, né? Todas as terapias elas fazem. E tomam remédio, sim, mas assim, eu faço de tudo para poder estabilizar isso aí, né? E
foi desse jeito, né? Foi uma busca constante. E em relação como eu me coloquei diante dessa situação, eu acho que eu fui assim muito forte, né? Porque só teve um momento na minha vida que como se a ficha tivesse caído, que eu de uma certa forma desmoronei. Você viveu o luto. Mas vivi o luto, mas eu disse, olha, hoje elas só têm a mim, né? Só eu que posso fazer alguma coisa por elas. Então, elas precisam de mim e eu tenho que ser forte para poder dar essa força a elas. Então, foi isso que aconteceu. Muito bem. É bom esses relatos, porque assim, as coisas não são tão fáceis como muitas vezes, né, se imagina. Eu, com 3 meses, quando eu fui fazer a morfológica de Raniel, o médico já tinha dito, olha, foi o doutor André Forte na época, ele disse, provavelmente seu filho vai nascer com a deficiência. Então eu passei aqueles meses todos pedindo a Deus que não fosse, né, que não fosse. Mas quando nasceu, aí o médico mostrou, ó, ali a mãozinha e tal, então ele tem síndrome de Down. E naquele momento, não adianta, nós não queremos, não é que a gente não aceite a criança, é bom que as pessoas entendam, é que a gente pensa no futuro, né? A gente pensa como a sociedade vai criar, vai cuidar, vai aceitar, né? Então eu passei um tempo assim, olhando para Raniel no primeiro mês, só vendo a síndrome. E depois eu digo, sabe uma coisa, meu filho precisa de mim, tem a síndrome, mas tem a criança, tem a pessoa, tem as habilidades, então vamos trabalhar para isso. Então, assim, é bom esses relatos, porque pode acontecer com qualquer pessoa, né? E a gente precisa estar se fortalecendo. Eu queria frisar algo, posso? Pode. Então, eu falei sobre o apoio da minha mãe, eu não convivo com o pai dela, mas também ele dá total apoio. Ele é muito presente em nossas vidas. Que bom, isso é maravilhoso, porque é a minoria, infelizmente. Isso, não, é muito difícil, mas no meu caso ele é muito presente. Então, no meu caso, eu já não tenho essa presença, né, do pai delas. Eu me separei dele quando eu estava grávida. E aí, quando foi descoberto que elas eram especiais, aí foi que realmente a gente se separou mesmo, né? Então, o meu apoio é a minha família, né? É a minha família e eu. Que eu apoio mesmo, assim, que, sabe, é a família e eu, porque eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou tudo para elas, assim. E, assim, é como Sueli falou, o luto a gente precisa passar. Mas a gente não pode ficar no luto, né? A gente não pode se estagnar no luto. A gente pensa assim, no amanhã, no futuro, a gente sempre pensa. Porque foi o que eu pensei, né? 2 crianças, a gente sabe que existe todo um preconceito, né? 2 crianças pretas, que é bom se frisar isso também. Existe também o preconceito racial, mas a gente precisa superar. A gente precisa dizer, né, mostrar para elas que elas têm sim o seu lugar e lutar, né? Eu digo assim, eu sou muito mãe leoa, sou aquela mãe de lutar mesmo, e eu luto unhas e dentes pelas minhas filhas. Então, qualquer situação eu estou ali, né? Talvez por não ter esse apoio, né, do pai, mas como eu sou uma pessoa assim, de realmente de ir à luta, com elas eu faço o mesmo. Isso. E assim, dentro desse contexto, quais são os maiores desafios que vocês encontram no dia a dia? Para que essas tarefas de terapia, por exemplo, você trabalha com decoração, isso, né? Então, conciliar o seu trabalho, né, decoração, com as terapias dela, então, com a escola, com essas coisas todas. Então, é aquela questão do apoio e os horários. É isso. Eu trabalho muito com meus horários, eu organizo. Às vezes também eu deixo de fazer algo que só tem respeito a mim, priorizo ela, entendeu?
eu também queria falar algo, ela completar o que ela falou, com relação às escolas, menos preconceito. Os professores mais capacitados que nós não temos. Paciência e respeito. Está precisando muito nas escolas isso aí. Isso. E voltando ao assunto, é isso aí. Meus horários, eu organizo meus horários, priorizo ela, algumas coisas minhas eu deixo de fazer, porque também eu tenho o apoio da minha mãe, como eu falei. Ela também já é idosa, né? Então, assim, muitas coisas minhas eu deixo para poder realizar as dela, né? Ela vai ao fonoaudiólogo, né? Tem a terapias ocupacionais, ela faz natação agora, ela não está indo porque eu tem um problema no pé dela. Ela vai ao Mafuá, né, com a Patrícia, né? Tem esses trabalhos feitos lá, muito gratificante, e eu agradeço muito a elas, né? E é isso aí. E Valéria? Então, eu trabalho, né, como eu já disse, eu sou professora, e assim, graças a Deus, todas as escolas que eu passei, os diretores, coordenadores foram muito assim solícitos e no apoio. Então, assim, eu não tenho nada a dizer das escolas que eu passei. E, assim, tudo eu priorizo muito elas. Então, muitas coisas eu deixo de fazer, né, para poder estar com elas. Nesse momento, elas estão no Mafuá, que é um projeto que, assim, para mim foi, assim, uma salvação, né, porque as duas professoras são maravilhosas, são pessoas realmente assim dedicadas, que a gente vê que tem vontade de fazer o melhor. Então, assim, para mim é maravilhoso, né, que as minhas filhas estão, né, nesse lugar. Muito bom. Eu gosto muito, eu sei que lá elas estão protegidas e isso é gratificante para a gente. É verdade. E assim, quais são as estratégias do dia a dia que vocês utilizam para que essa inclusão aconteça? Não é porque não é só, tem a escola, quem frequenta a igreja, quem frequenta algum clube social, na vizinhança, não é para que suas filhas, os nossos filhos, sejam aceitos onde eles andam. Vocês usam de alguma estratégia, vocês conversam, já falam assim a respeito das limitações delas ou não é necessário? Sim, até então eu tive, a princípio assim, eu tive alguns problemas, né? O preconceito, mas hoje em dia a minha filha ela é muito carismática, as pessoas gostam muito dela no local onde eu moro. Por onde eu passo, Sofia, etc e tal. Ela é convidada para alguns aniversários, né? Até então também eu convido as pessoas para ir até a minha casa. Agora sim, tem algumas questões que não são favoráveis, né? Isso. Até então... É tranquilo, né? Isso aí. Então, no meu caso, até hoje, graças a Deus, assim, eu tento inseri-las em todos os locais para onde eu vou. Então, assim, eu sou católica, eu vou à missa todos os domingos e elas vão comigo. As festas que eu vou, elas vão comigo. Então, assim, a minha vizinhança conhece todas as duas, e às vezes até eu brinco que as pessoas me conhecem como a mãe das gêmeas, né? Elas não me conhecem como Valéria. Aquela é a mãe das gêmeas, é a mãe das gêmeas. Então, assim, elas sempre estão em destaque, né? Elas sempre estão em primeiro lugar. Então, assim, graças a Deus a convivência não é ruim, não, de forma alguma. Claro que existe, né, às vezes o preconceito, existe, mas aí a gente também se impõe para que ele não exista tanto. Isso. Né? É como eu digo, antes de ser mãe é uma coisa, quando a gente é mãe, e agora então eu também, muita gente, a mãe de Raniel, né? Ninguém sabe o nome dos nossos filhos, né? Então eu também faço isso, às vezes eu estou na praia, Raniel gosta muito de praia, e tem um grupinho de crianças e ele se aproxima. Só que ele não verbaliza direito, às vezes ele fala, as crianças não entendem. Então aí eu chego perto e explico a elas, sabe?
e deixo, fico de longe observando para que haja, porque às vezes também tem a falta de informação das pessoas, não sabem como lidar, então às vezes fica falando, a criança não entende do mesmo jeito, então é necessário também que a gente, né, seja um canal para estar ali orientando, e muitas vezes eu faço isso, na escola também, né, as escolas hoje já fazem, mas assim, o que a gente puder estar explicando às pessoas como lidar com os nossos filhos é melhor, para que essa inclusão possa ser feita realmente de uma maneira certa, tranquila, não é sem precisar de imposição, porque na verdade inclusão não era necessário ser imposto, né? Eu posso Pode. dar um depoimento? Então, uma vez eu as levei para o parque e elas estavam assim brincando com outras crianças. E aí uma menina veio me perguntar: tia, por que eu falo com elas e elas não me respondem? Por que eu não entendo o que elas estão me dizendo? Eu não entendo a fala dela. Ela fala inglês. Aí eu disse não. Aí eu fui e expliquei. Aí justamente essa informação, né? Isso. Que tem que ser dada, né, a criança, né, da forma que elas entendam, claro, né? Isso. A gente também tem que saber falar, dizer a ela, tal, tudo direitinho. E os pais também dessas crianças. Isso. Tem que informar também, olha, é assim, é desse jeito. E aí a criança, ela vai entendendo, né, e vai se familiarizando com aquilo ali. Isso, e vai aquela aprendendo. situação. Como eu digo, informação é tudo, né? Agora nós estamos aqui falando, né, da nossa demanda, no nosso dia a dia, mas é como eu disse no início, mãe não é uma força que precisa de cuidados. Então, Vera, como é que você, no meio dessa demanda, você cuida da sua saúde física, mental, emocional? Como é? Tá Valéria que eu danço. Dança cigana, faço zumba. Muito bem. Isso. Amo carnaval. Forró. Agora vem aí. E eu quase estou engajada em tudo isso aí. E Sofia ali do meu lado, comigo. Ela sabe, né? Brinco com ela, participo de eventos, levo ela. Só quando não dá para levar, né? Mas assim, eu sempre procuro trabalhar muito a minha mente. Porque a rotina diária, né? A mente. Claro, precisa. Aí, então eu trabalho dessa maneira. Eu amo dançar, então eu descarrega suas energias dançando. Isso aí. Hoje mesmo, charei daqui a pouco. E o Daniel ama dançar também, viu? Isso aí. E Valéria? Então, eu ainda assim, eu peco muito nisso, né? Eu vejo que eu preciso dar uma prioridade a mim. Porque, querendo ou não, né, é uma demanda muito, muito grande, né? E é assim, mas assim, eu saio muito com elas, assim, eu vou muito para sítio, vou casa de praia. Então, assim, saio muito com elas. Mas, assim, eu ainda não sou prioridade. Eu sei que tem que ser, mas ainda eu não sou. Mas, assim, a princípio, logo quando eu soube do diagnóstico, eu procurei um psicólogo, né, para trabalhar a demanda e tal. Aí depois deixei, né? Porque a correria é muito grande, querendo ou não, você tem outras coisas para fazer, dona de casa, né? E muita coisa para fazer. Mas eu sei que nisso aí eu estou pecando mesmo. Dar essa prioridade, né, a mim. É porque quando a gente pergunta, porque também já teve uma época que eu fui assim. E é como eu digo, nós não somos mulheres imbatíveis, mulheres maravilhas, não somos. Então é isso que as próprias mães precisam saber. Nós não somos invencíveis, imbatíveis, isso que pintam, né? Ah, é guerreira, é invencível. Não, nós precisamos de cuidado. Fictício, né? Isso é fictício. Então nós precisamos de cuidado. E Valéria, se a gente não se prioriza, né? Ninguém vai priorizar. Verdade. Então, assim, isso entrou muito na minha cabeça depois que eu tive uma experiência com câncer de mama. Eu vi que a gente
nós somos finitos e a qualquer momento a gente pode ir embora. E aí? Então, assim, a nossa parte a gente tem que fazer. Então, uma caminhada, né, atividade física inclui não só academia como dança, como algo que seja prazeroso. E aí, mães, vocês aí se priorizem. Porque às vezes a gente faz isso que Valéria disse, é uma demanda, é grande, nós sabemos. Mas isso, sempre os nossos filhos em primeiro lugar. Mas como é que a gente pode ser essa força para os nossos filhos se a gente não se cuidar? A fortaleza. Você tem que estar bem para cuidar bem. Isso, porque assim, se nós não estamos bem, né, a gente não pode. E eu trabalho com pessoas e a gente, o que está vendo muito são as pessoas, principalmente as mães, chegando nervosas nos lugares, sabe? Já chega nervosa, já chega gritando, já chega tal. E aí eu disse, meu Deus, eu sei que isso é o dia a dia. E essa pessoa não está se priorizando. Então, às vezes, qualquer coisa é suficiente para essa pessoa explodir. Principalmente as mães atípicas. Verdade. Sabe? Porque eu digo, a gente sabe como é. Eu sei como é a rotina. Eu tenho uma rotina como o meu e, assim, eu agradeço a Deus pela família. Porque a minha família, a minha base, me ajuda muito. E mesmo assim, é corrido. Imagine se não tivesse. Mas, assim, hoje eu procuro ter esse tempo para mim. Então, você, Valéria, você mãe que está em casa, se priorize, faça alguma coisa que vocês gostem. Porque, assim, sempre com os filhos, Vera sempre curte com a filha, mas às vezes também tem um momento que a gente precisa fazer sozinha, viu? Então. Que a gente precisa, hoje eu faço muito assim, é um chá, é um café com as amigas. Sabe o que é um bate-papo? Uma hora que você tire. Maravilhoso. Sem suas filhas. Você como mulher, nós como mães, como mulheres, para sentar, conversar um pouquinho. Gente, isso renova. Tem que saber dividir, né? Tem que saber dividir, porque a gente não é só mãe. A gente também é mulher, é ser humano. Eu aprendi a fazer. Muito bem. Isso aí. Porque com o tempo você vai né? Eu tô muito estressada, eu não tô aguentando, tá muito a minha cabeça. Então, se você dividir, flui naturalmente. Isso. Então, eu tive uma experiência muito gratificante. Tem mais ou menos, acho que uns 15 dias, a aula foi suspensa lá, né? Alguma questão lá foi suspensa. Aí eu disse assim, olha, eu vou ao shopping. Muito tempo que eu não vou ao shopping sozinha. Muito tempo. Eu não me lembrava quando eu fui. Aí eu fui ao shopping. E assim, foi muito bom. Só foi 1h30 de relógio, mas foi muito gratificante. Por quê? Porque eu fiquei olhando as vitrines, não comprei nada. Mas fui. Saí assim, não que eu vou deixar isso assim muito, muito bem dito aqui, né? Não que elas sejam um peso, não é isso. A gente não pode, né? Porque aí as pessoas podem achar que não é peso, mas é a necessidade de você ser você sozinha, ser você. No seu momento. No seu momento, é o meu momento. Então aquele momento foi maravilhoso, porque eu olhei as vitrines, né? Lanchei e depois fui embora e peguei elas na escola. Então assim, foi muito bom para mim, né? Deu uma renovação maravilhosa. Então, assim, é necessário. Então, aí eu vi que realmente eu preciso de vez em quando fazer isso. Entendeu? De vez em quando eu tenho que ter esse tempo para mim. É difícil? Mas não é impossível, né? E isso é para mães típicas e atípicas. Isso. Todas nós temos, né? Todas nós temos as nossas responsabilidades e às vezes pelo dia a dia ser assim, às vezes até estressante, não é? Pela sua rotina. Se a gente não souber fazer essa divisão, realmente a gente se torna mulher estressada, realmente a gente se torna assim, sem ver outras possibilidades, só aqui, e isso realmente deixa a gente triste. Vivendo no automático, né? Então a minha mensagem é sempre essa: tire um tempinho para você, mãe, precisa tirar um tempinho, sem os filhos mesmo, não é que filho seja peso não, mas a gente precisa sentar, conversar um pouquinho, olhar a vitrine, né? Caminhar na praia, o que você quiser fazer, mas dá um renovo, né? Com certeza. E com relação assim às instituições, vocês acham que aqui, vamos falar só aqui do nosso estado,
Tem instituições suficientes que dão esse apoio a mães com crianças que têm algum tipo de limitação? As instituições aqui, com relação às terapias, né? Eu não... e, por exemplo, porque não só as terapias, porque o ideal seria o filho fazendo terapias e a mãe também. Até hoje eu nunca consegui. Mas eu queria saber vocês, pode ter uma realidade diferente da minha, se vocês têm esse apoio das instituições. Não, deixa muito a desejar. Até os próprios planos de saúde não estão tendo. Agora a demanda está no SUS. O SUS, para marcar terapias ocupacionais, não existe. Né? Você pega uma fila e tem mais atende para o Ministério Público, né? Isso. Não o IPES não está diferente, não. Com relação às escolas, algumas escolas conseguem chega a ser um pouco perto, mas os professores, em geral, eu digo em geral, não estão capacitados. Né? As escolas recebem as crianças e depois não sabem trabalhar. Promete algo que não cumpre, né? Coloca um apoio, o professor vai ter um apoio, né? E aí acontecia N coisas. Então, para mim, deixa muito a desejar. Não confio, não confio e espero que melhore. Eu, assim, como pedagoga, funcionária pública, eu posso dizer o seguinte, existe realmente os dois lados. Existe o professor que está ali, que não foi preparado realmente e recebe em sua sala de aula 3, 4 crianças, certo? Com diagnósticos diferentes. É impossível ele atender essas crianças como deveria. E aí entra o poder público, que é obrigação, não é, ter ali um apoio 1 e apoio 2, né? Porque para ajudar a criança, tanto no lado de aprendizagem, quanto aquelas que têm dificuldade de locomoção e tudo, e não existe. E quando chegam esses apoios, é o que nós pedimos ao poder público, que eles sejam bem treinados, porque a maioria não são. Eles chegam com as crianças e eles não sabem como fazer. Então, assim, não adianta colocar por colocar. Entendeu? Então, assim, precisamos de treinamento, o professor precisa, mas o professor, para fazer um bom trabalho, precisa ter, né, um apoio. A escola em si precisa do apoio, que não só fique, porque a lei tem, mas ela, infelizmente, não é cumprida como deveria, né? Isso. A minha realidade eu sou professora do Estado, né, funcionária pública, e assim, essa demanda, nessa deficiência, não somente na escola pública, mas também na particular, na privada, né? Na privada existe uma questão de que você necessita pagar uma pessoa, né? Pagar um profissional para estar com o seu filho. Então você precisa pagar para estar com o seu filho. É ilegal. É ilegal, mas você precisa fazer isso. E na pública existe esse apoio, né? Que é uma obrigação, mas que esse apoio muitas vezes não vem preparado, né? Essa pessoa não vem preparada. Então, assim, dificulta muito. Eu estou numa turma, estou dando aula numa turma em que tem 3 alunos com deficiências, né? Com uma certa limitação. E o que é que acontece? É muito difícil, porque a EJA, vários professores, né? A gente tem uma turma de 35, 40 alunos e esses 3. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para eles e ter um olhar também para os outros. Então, assim, é muito complicado para o professor trabalhar isso. Precisa-se de uma formação, mas precisa-se, antes de tudo, de uma empatia. Eu acho que é isso que tem que haver, certo? Uma empatia. Porque muitos professores dizem assim, mas eu não tenho formação nenhuma, não. Eu não tenho formação, não. Não é para dar 5, que é a média, né? Então eu vou passar. Mas só que a gente sabe que não é por aí, né? Aquele aluno,
ele pode não saber ler, não saber escrever, mas ele tem outras habilidades que precisam ser fomentadas, que precisam ser trabalhadas. Então a gente precisa ter essa empatia para poder trabalhar. Isso. E se não houver, não isso acontece. Em todas as áreas da nossa vida. Coerência, resiliência. Coerência, empatia, é você saber assim, não, eu sei que provavelmente não vai aprender a ler, mas deixa eu ver o que é que ele sabe fazer, o que ele possa fazer. Porque infelizmente alguns alunos eles ficam invisíveis na sala. Como nós também, mães ditas atípicas, somos invisíveis muitas vezes para o poder público. Nós somos invisíveis para a maioria da sociedade. Então a gente precisa estar falando, a gente precisa estar nos mostrando para saber que nós existimos, nossos filhos existem e que nós temos os mesmos direitos, não é, que todo mundo. E aí, meninas, nós estamos indo para o final, né, do nosso bate-papo e eu queria saber assim, começar por Vera. Vera, qual é o recado, qual é o conselho, na verdade, que você dá a uma mãe que está sabendo agora que seu filho tem um tipo de deficiência, tem um tipo de limitação? O que é que você diz para essa mãe? Então, o primeiro tem que ser trabalhado. Né? Ele falou assim, ela tem que aceitar, primeiro aceitar. Segundo, ela procurar, bom, ao meu ver, né? Ela procurar um psicólogo para poder porque com o psicólogo ela vai ouvir, aceitar, vai conversar, né? Vai trocar ideias e em seguida ela dá muito carinho e amor. É isso aí. E Valéria? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é se aceitar, né? Precisa se aceitar. Não é fácil, não. Mas a gente precisa aceitar. Primeiramente, por quê? Porque se a gente não aceitar, a gente não vai poder fazer nada por eles. Eu acho que parte do princípio da aceitação. É a aceitação que nos leva a trabalhar os nossos filhos. Então, eu aceito meu filho com essa limitação, ele é meu filho, eu vou aceitá-lo e a partir daí eu vou buscar o melhor para ele. Então, é assim, a partir da aceitação é que tudo acontece. Verdade. Eu estava lembrando agora de uma história que uma amiga minha me contou quando o Raniel nasceu e ficou, né, na minha mente. Não lembro muito bem dos detalhes, mas ela disse assim, olha, Sueli, essa história tem a ver, né, com uma mãe que está descobrindo um filho com deficiência. Disse um casal, ele foi, né, chamado para trabalhar em um lugar diferente, em uma cidade diferente. Então aquele casal começou a ver, né, saber do país que eles iam, ver a roupa, os usos e costumes, e aí eles descobriram que aquele país era um país frio, então eles prepararam roupa de frio, né, e viram os costumes e tal, estavam ansiosos para ir para aquele país, que eles já conheciam no sentido porque eles começaram a pesquisar. Quando chegou no dia da viagem, com as malas arrumadas e tudo, eles souberam que o plano tinha mudado. E aí o chefe, vamos dizer assim, falou, olha, foi mudada a estratégia, teve que mudar, vocês não vão mais para determinado local, vocês vão para outro país. E eles ficaram assim, como? Eu me preparei para ir para esse local, eu já tenho as roupas, eu já tenho tudo. Eles não tem como. E aquele casal foi. E quando chegou lá, era tudo totalmente diferente. As roupas, era um país quente, né? Como o Brasil, clima tropical. As roupas que eles levaram não serviram. As comidas que eles achavam que iam encontrar, não encontraram. Então, a princípio, eles ficaram apreensivos. A princípio, eles ficaram tristes com essa mudança. Mas aí disse, não, vamos, né, conhecer. E aí começaram a conhecer, começaram a passear nesse outro país,
foram mudando as roupas, né? Comprando roupas adequadas, aprendendo a usar a comida, e chegou em certo momento que eles não se viam sem estar naquele país. Eles se acostumaram de um jeito, que passaram a amar aquele país. E disse que foi feito para aquilo. O que é que essa historinha diz? Nós, mães, nenhuma mãe está preparada para o diferente. Nenhuma mãe está preparada para ter um filho com limitações, nenhuma. Então, quando essa limitação chega, quando essa notícia chega, realmente nos pega de surpresa. E a primeira coisa que nós vamos dizer, eu não estou preparada. É isso que a gente ouve de professor, de médico, de tudo. Ah, mas eu não estou preparado. Ninguém está, nem nós. Mas o que é que acontece? A gente vive o período muitos falam do luto, né? Aquele período assim que você diz, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Como aquele casal, e essas roupas não servem, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aí existem duas opções. Ou você se entrega à depressão, ou você não aceita o seu filho, fica no fundo do poço, ou levanta a cabeça e diz, essa criança precisa de mim. Então eu vou conhecer, eu vou saber o que é que eu posso fazer. E aí vocês vão encontrar muitas mães como nós, que sabem um pouco de psicologia, sabem sobre muita coisa. Por quê? Porque a gente foi procurar saber, não é? Eu lembrei agora de Lourdes, a mãe de Gabriel. Ela mora, se não me engano, em Salgado. Gabriel, eu creio que é paralisia cerebral, ele não fala, ele não anda, mas é incrível como aquela mãe, com os pais, né, consegue entender tudo. Ela sabe quando ele está triste, ela sabe quando ele está alegre, ela sabe quando ele está, sabe, querendo, doentinho. Então, assim, ela aprendeu no olhar a lidar com aquela criança. Então, eu creio que se a gente pode deixar uma mensagem para quem está descobrindo agora, né, que tem um filho atípico, tem um filho com limitação, simplesmente, como elas disseram, ame. O amor, ele transforma, o amor liberta, o amor, ele quebra todas as barreiras. Se a gente aprender a olhar não só os nossos filhos, como as outras pessoas, né, com amor e empatia, eu creio que tudo vai ser diferente. A gente vai ter uma sociedade bem melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Eu quero agradecer a Valéria, certo, por ter atendido ao nosso convite, certo? E a Vera também, porque eu sei que a vida é bem corrida de vocês, mas eu creio que valeu a pena, porque com certeza tem alguém que vai precisar ouvir isso, até para aprender mais um pouco, né? Então, meninas, as considerações finais e nós estamos encerrando. Querem falar alguma coisa ainda? Eu quero agradecer a oportunidade, né? E frisar algo simples e curtinho, né? A frase. Ela não está aprendendo comigo, com a minha filha. Eu estou aprendendo com ela. É verdade, isso, todos os dias. É isso aí mesmo. Eu também quero agradecer, né, pelo convite. É uma lisonja muito grande para mim. E é isso que Vera disse, né? A gente aprende com eles, né? A gente aprende com eles, não eles que aprendem com a gente. É a gente que aprende com eles. E eu digo assim, na minha vida, Maria Clara e Maria Luísa foi algo surpreendente, né? Elas mudaram a minha vida. Mudaram mesmo. A Valéria de 17 anos atrás não é a mesma de hoje. Verdade. Então, assim, dessa maneira nós estamos encerrando esse bate-papo e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E nós vamos estar terminando o nosso programa com os nossos beijinhos conectivos. Mas antes eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos assistindo. E em especial a dona Zélia Esmerim, que é minha mãe, que eu amo de paixão. Obrigada, mãe, por sua entrega e por ser a mãe maravilhosa que a senhora é. E para minha avó, Cecília Esmerim, que está com 97 anos. Vó, beijos, viu? Te amo. Feliz Dia das Mães. E agora sim, diretor, pode passar aí os nossos beijinhos mais que especiais dessa turminha que se preparou para mandar
Beijinhos conectivos. Tchau, fica com os beijinhos.